A história começa com um rapaz acordando em completa escuridão, confuso e se perguntando aonde que ele está. No início ele não consegue ver absolutamente nada, só que pouco depois ele percebe uma luz fraquinha surgindo lentamente na sua frente. A luz vai ficando mais forte e ele percebe que ela vem ali e do nada parece ser o interior de uma casca de ovo. Uma parte da casca estava quebrada, permitindo que ele enxergasse do lado de fora. E através dessa abertura ele consegue perceber que ele estava numa floresta. Isso só levanta ainda mais perguntas, especialmente quando ele se dá conta de que ele não consegue mover o próprio corpo. Antes que ele possa refletir muito sobre isso, uma tela de status surge do nada diante dele, e ao ler essa tela, ele fica paralisado e em choque, porque claramente está escrito que ele é um ovo de dragão. Isso deixa ele completamente confuso. Depois, a janela de status se abre por completo e uma voz divina anuncia que aquela janela ali exibe todas as habilidades atuais que ele tem, junto com valores numéricos, né, para facilitar todo o entendimento dele e tudo mais. Ainda desnorteado, ele tenta falar com voz divina ali, exigindo algumas explicações sobre o que diabos estava acontecendo, só que a voz responde calmamente que não pode explicar nada, porque ele ainda está no nível 1. Isso só irrita o garoto mais ainda. Na sua frustração, ele balança levemente o seu corpo e faz com que ele caia da árvore onde ele estava apoiado. Ele bate no chão, começa a rolar morro abaixo, né, de uma forma incontrolável, até chegar ali num rio. Sentado ali, ele percebe que ele conseguiu ver o seu reflexo na água. E olhando com atenção, ele ficou chocado, constatando de que o reflexo realmente era de um ovo de dragão. Vendo o quanto ele estava perdido, a voz divina decidiu pegar mais leve e finalmente deu uma explicação adequada sobre a sua situação. Ela explicou que ele é de fato um ovo de dragão, que nesse mundo é classificado como um monstro de rank F. Se a sua casca se quebrasse completamente, ele morreria do nada, né, instantaneamente ali, o que significa que ele já estava correndo um grande risco quando criou aquele pequeno orifício, né, para poder enxergar. A voz divina, ela continua explicando que, embora os ovos de dragão eles estejam no nível mais baixo da cadeia alimentar, eles têm o potencial de crescer e se tornar dragões aterradores com o tempo. Então, cara, ele vai se tornar um bichão. Só que isso só acontece se ele conseguir sobreviver por tempo suficiente. Como os ovos de dragão são considerados uma iguaria popular entre os monstros, obviamente, eles não possuem pernas, a única forma de locomoção deles é rolando. Mesmo depois de ouvir isso tudo, ele ainda não entende completamente o que estava acontecendo com ele. Então decidiu ficar num único lugar ali, porque era perigoso demais ele sair se movimentando. Ele começou a rolar o mais rápido possível depois disso, tentando se afastar o máximo que ele conseguia. Infelizmente, isso levou ele a rolar para fora de um pequeno penhasco. Aí as coisas pioraram, né? Já dá para imaginar o que aconteceu. Ele foi caído ali, no caso tem caído bastante ultimamente. Por causa disso, o sistema anunciou que a resistência às quedas dele aumentou de nível para o nível 2. Ainda assim, a queda reduz os seus pontos de vida, lembrando ele de que ele precisa ser mais cuidadoso. Percebendo que ele estava ferido e exausto, ele decidiu tirar um cochilo para se recuperar. Como esperado, quando ele acordou, o HP dele estava completamente restaurado. Isso confirma para ele que dormir recupera totalmente a sua barra de vida, o que ao menos lhe daria uma pequena sensação de alívio nesse novo mundo estranho e perigoso. Depois disso, ele continua rolando por aí, enquanto pensa consigo mesmo, se perguntando o que exatamente vai acontecer quando ele finalmente chocar. Ele se questiona se um dia ele vai se tornar um dragão gigantesco e se forçado a lutar sem parar só para ele poder sobreviver. Enquanto continua rolando, perdido nos seus pensamentos, ele de repente para e nota um inseto gigante. Não estava muito longe dali não, ele sentiu um perigo e rapidamente se escondeu atrás de uma árvore, usando imediatamente a sua habilidade de avaliação. O resultado mostrou uma criatura apelidada como comedora de ovos, exatamente como o nome sugere. No momento em que o inseto percebeu ele, já foi direto, começando a persegui-lo com clara intenção assassina. Ele saiu rolando o mais rápido que ele conseguia, mas até ele sabe que ele não seria capaz de fugir para sempre, né? Só rolando. E nesse ritmo ele acabaria sendo alcançado. Então ele percebe que ele precisa ganhar vantagem de alguma forma. O verme o persegue incansavelmente até a beira de um penhasco e no exato momento que a criatura salta para frente, tentando engolir ele inteiro, ele desvia no último segundo usando toda a força que possui. Ele se choca contra o monstro que consegue empurrar ele para fora do penhasco. E a criatura despenca pela encosta abaixo e morre instantaneamente. Essa se torna a primeira batalha que ele venceu, e o sistema anuncia imediatamente que ele ganhou 12 pontos de experiência e agora alcançou o nível 5. Por causa disso, todos os seus atributos são totalmente maximizados. Além disso, ele cumpriu os requisitos para a evolução, recebendo a opção de escolher entre evoluir para um dragão bebê ou um pequeno dragão. Como não fazia ideia de qual era a diferença entre os dois, o sistema interveio e explicou. O pequeno dragão era como se fosse uma raça anã de dragões. Embora seja considerado pequeno em comparação com os outros dragões, seu tamanho adulto ainda é maior do que de um urso comum, e ele é amplamente conhecido pelo seu poderoso ataque de sopro de fogo. Já o dragão bebê, segundo o sistema, não é muito adequado para combate por conta das suas garras e presas que são curtas. Só que ele possui um potencial imenso e pode eventualmente evoluir para muitas espécies diferentes de dragões.
Naturalmente, dragões bebês são considerados uma iguaria valiosa, tanto por monstros quanto por aventureiros, o que significa que são constantemente caçados. Aonde quer que apareçam, eles sempre vão ser caçados por todos. E como era de se esperar, ele escolheu pequenos dragões, porque claramente é uma opção muito mais segura para a sobrevivência. Só que imediatamente depois de fazer a escolha dele, a voz divina colocou os braços ao redor dele e lhe diz para não se limitar. Ela explica que tem grandes expectativas em relação a ele e que ele deveria sempre mirar no topo. Ouvindo isso, ele ficou confuso, começou a se perguntar se a voz divina só disse aquilo porque ele escolheu o pequeno dragão, simplesmente por ser uma opção mais segura, em vez de se arriscar. E aí ele se lembra de como o sistema mencionou que o dragão bebê tem um grande potencial para evoluir, né, para se tornar muito mais bravo por muitas formas diferentes. E a partir disso ele começou a suspeitar que o pequeno dragão talvez não conseguisse evoluir muito longe ou possivelmente nem evoluir depois de certo ponto. Com isso em mente, ele acabou decidindo escolher o dragão bebê. Porque, cara, ele não queria arrependimentos, né? Mesmo que seja arriscado, ele não quer olhar para trás no futuro e pensar que ele fez a escolha errada, que ele se limitou por medo. O sistema aceitou sua decisão e concedeu o seu desejo. No instante seguinte, o corpo começou a mudar enquanto ele se transformava num dragão bebê amarelo, exatamente como solicitado. Junto com essa evolução, ele ganhou uma grande quantidade de novas habilidades e todos os seus atributos anteriores são significativamente aumentados em comparação aos anteriores, né? No entanto, apesar de ter evoluído, seu HP e MP não se recuperaram depois disso, o que significa que ele ainda está exausto e vai precisar de um bom descanso antes de se esforçar mais. Quase que imediatamente depois de perceber isso, né, o estômago dele começou a roncar alto, deixando claro que ele precisa comer alguma coisa em breve. Ele olha para o verme que derrotou anteriormente e, para sua surpresa, agora ele parece até meio apetitoso. Ele percebe que, se quiser continuar ficando mais forte, precisa de proteína, e com esse pensamento, seus instintos de dragão entram completamente em ação. Sem hesitar mais, ele devora o verme, e depois de comer, ele se deita e adormece. Quando acorda na manhã seguinte, ele se sente muito energizado e revigorado depois de uma boa noite de sono. Ele vai até o rio para ver o seu reflexo, e é nesse momento que ele reconhece completamente que ele foi reencarnado nesse mundo. Só que o que ele acha estranho é que, pô, não tem nenhuma lembrança da sua vida passada. Ele não consegue se lembrar de quem ele costumava ser, que tipo de vida ele levava, ou sequer se era um garoto ou uma garota. Enquanto ele pensou nisso, ele se virou, percebeu vários vermes ali, sombrios atrás dele, e dessa vez, em vez de fugir, ele avançou contra os vermes. Usando as suas habilidades, ele eliminou a primeira leva em tempo recorde, e à medida que continuava derrotando mais deles, eles bloquearam as habilidades adicionais, o que tornou a luta ainda mais fácil e eficiente. Depois de acabar com todos, ele começou a sentir fome novamente. Só que ele não quer comer os vermes sombrios, né? Já que eles tinham um gosto horrível da última vez. Então ele avista ali alguns cogumelos por perto e decide experimentar eles nesse lugar. Isso rapidamente se mostra uma péssima ideia, porque ele logo percebe que os cogumelos são venenosos. E depois de lidar com as consequências, ele decide firmemente que nunca mais vai comer cogumelos aleatórios de novo. Com essa lição aprendida agora, ele segue para mais para dentro da floresta em busca de presas, né, de verdade, já que realmente ele não quer continuar sobrevivendo apenas com vermes sombrios. Ele explora ali por um tempo, até ele avistar um lobo cinzento nas proximidades. E mesmo sendo maior do que ele ainda consegue usar o seu sopro do bebê dragão ali, né, do soco do dragão, para poder derrotar ele. O fogo queima levemente a pele do lobo e, sentindo o cheiro, ele percebe que parece exatamente cheiro de churrasco. Curioso, ele usa o seu sopro de bebê para grelhar ele um pouquinho mais e quando finalmente dá uma mordida, descobre que está absolutamente delicioso. Depois disso, ele encontra outro lobo cinzento, derrota ele quase que instantaneamente e faz isso. E isso faz com que ele acabe subindo do nível 20 para o 25. Com isso, ele percebe que ainda precisa ganhar mais 5 níveis antes de finalmente poder evoluir de novo. Assim que o lobo está morto, ele começa a grelhar ele como antes, levemente, percebendo que está começando a se acostumar a viver como um dragão. Caçar, lutar, comer dessa forma está se tornando algo muito normal para ele. Ainda assim, mesmo ficando mais forte, ele tem apenas a voz divina para poder conversar, e isso começa a ser muito solitário e entediante. Por causa disso, ele acaba desejando poder ter o seu próprio melhor amigo ao seu lado. Esse desejo é atendido muito mais rápido do que ele espera, porque pouco depois ele de repente ouve algumas vozes vindas de alguns lugares meio distantes. Ele não consegue entender a língua que eles estão falando, e mesmo assim ele se sente aliviado ao ouvir essas línguas, porque sabe que aquelas vozes pertencem a humanos. Ele rapidamente se esconde atrás de uma árvore próxima, observando com cuidado, avistando um pequeno grupo de aventureiros se aproximando. No início, ele pensa em se mostrar e tenta falar com eles, mas então se lembra de que é um dragão. Por causa disso, ele se pergunta se eles poderiam atacá-los no momento em que o vissem. Ainda assim, ele pensa um pouquinho, e como ele é pequeno, parece inofensivo e até meio fofo, ele pensa que talvez vejam ele como alguém normal, não como uma ameaça. E ele chega a considerar a possibilidade de que possam até manter ele como animal de estimação. Com esse pensamento esperançoso em mente, ele sai de trás da árvore e se coloca diante deles.
fazendo o máximo para agir de uma forma fofa e nada ameaçadora, mas infelizmente o plano falha completamente. Os aventureiros não veem ele como fofo, de maneira alguma, em vez disso eles só enxergam uma presa de carne valiosa. Sem hesitar, o líder do grupo sai golpeando no peito com a espada dele e logo em seguida um homem usa uma magia que entorpece todo o corpo dele, tornando impossível se mover corretamente. Ele tenta fugir desesperadamente, mas o corpo não responde por causa do efeito de dormência, do feitiço. Enquanto ele fica ali indefeso, ele observa os aventureiros caminharem lentamente na sua direção, claramente se preparando para matá-lo. Nesse momento, ele percebe o quão tolo ele foi, acreditando que um dragão poderia algum dia fazer uma amizade com os humanos. Depois de tudo que ele suportou, de todos os esforços que ele fez para poder evoluir e sobreviver, parece que tudo estava prestes a acabar em uma morte sem sentido e completamente inútil. Justo quando o líder ergueu a arma para se preparar para dar o golpe final, uma aventureira se adiantou de repente e impediu ele. Ela disse que não tem necessidade de matar um dragão tão pequeno, fofo e de aparência inocente. Confuso, ele se pergunta se o dragão ainda está vivo, e depois de alguns segundos ele começa a sentir uma sensação quente se espalhando pelo seu corpo. Olhando para cima, ele percebe que a aventureira estava usando uma magia de cura nele, e ele rapidamente utiliza a habilidade de avaliação e descobre que o nome dela é Maria. Mesmo com o seu MP baixo, ela ainda assim escolhe curar ele. Maria continua falando com ele, depois de um curto período, o sistema anuncia que ele adquiriu a habilidade de idioma grego, o que lhe permitiria compreender a linguagem humana com mais clareza e evoluir ela, né? No entanto, esse momento calmo e gentil não dura muito não, cara. De repente, gritos altos começam a vir de algum lugar na frente. Maria corre ali e conhece instantaneamente as vozes como sendo dos seus companheiros. Sem pensar, ela tenta ajudá-los. Antes que ela consiga ir, ele segura o seu braço e desesperadamente sinaliza para que ela pare, avisando que quer que esteja na frente é perigoso demais para ela enfrentar sozinha. Mesmo assim, Maria solta e corre, deixando ele para trás. Ele percebe que não pode simplesmente ficar parado enquanto a garota que salvou a sua vida estava em perigo. Reunindo sua coragem, ele força o seu corpo a se mover e corre atrás dela. Quando finalmente ele chega no local, o medo dele se aprofunda ainda mais vendo um monstro contra o qual eles estavam lutando. Era um dragão de rocha, um monstro de rank C. Para piorar ainda mais a situação, ele possui 197 GP, o que significa que seria necessário causar uma quantia enorme de dano nele para poder derrotá-lo. Maria já foi ferida pelo monstro e quando ele grita, chamando por ela, o dragão da rocha volta a sua atenção para ele. Encarando a criatura gigantesca agora focada nele, ele congela de medo, incapaz de se mover, e se pergunta se é assim que tudo realmente chega ao seu fim mais uma vez. O bebê escapa da morte com um salto e depois de se esconder nos arbustos, ele pensa como foi estúpido e acredita que poderia vencer o trabalho junto com os humanos. Aliás, ele também se questiona de que forma aquele sujeito deveria ser um anão, já que a coisa é meio enorme. Então, ele vê um cara lá caído no chão e percebe que, embora ele ainda esteja vivo, o inimigo está atrás dela. Determinado a impedir que ela seja morta dessa vez, o bebê corre na sua direção, mas é interrompido no meio do caminho por pensamentos intrusivos que lhe dizem para fugir. De repente, a voz divina toma conta do seu corpo, se provando admitir para si mesmo que realmente não possui habilidades necessárias para derrotar uma criatura daquele tamanho. Ainda assim, ele se recusa a simplesmente abandonar alguém que salvou por muito tempo atrás, e com isso o bebê avança na direção do oponente, e quando é atacado pela cauda, ele rola e ganha o título de Rei da Evasão, conseguindo até atingir a cabeça do inimigo usando esse mesmo movimento. Quando caiu no chão, o nosso querido dragãozinho percebe que o mago do grupo já bateu as botas, mas o guerreiro ainda está vivo, mantendo em mente que ele ainda pode salvar essas pessoas. O bebê continua usando a sua técnica de rolagem para lidar com o inimigo. Tendo desenvolvido um grande domínio dessa habilidade depois de passar tanto tempo como um ovo, é claro que a sua ideia não é derrotar o monstro, mas atrair ele para longe para então retornar e resgatar as pessoas. Mesmo assim, o dragão de pedra pisa no chão e levanta uma enorme quantidade de terra, atingindo o bebê diretamente, que fica chocado, percebendo que essa coisa ainda possui um ataque em área. Por esse motivo, sabendo que desviar não é muito eficaz, o bebê salta em direção ao inimigo e lança um soco de fogo. Só que o inimigo se regenera, deixando ainda mais claro que pode ser derrotado. Ainda assim, o pequeno vê isso como uma chance de colocar mira sobre o ombro e escapar. Só que, no momento, ele olha para o homem que ainda está vivo, mas sabendo que não tem tempo para salvar os dois, decide ao menos levar a garota. Enquanto carrega Maria ali para um local mais seguro, o dragão percebe que ele está perdendo HP por causa do sangramento. Em uma tentativa desesperada, ele tenta conjurar uma magia de cura, mas logo percebe que ele precisa agir em vez de depender de uma fantasia ali na sua cabeça. Então, ele usa o olfato aguçado para descobrir de que direção Mira veio. Na esperança de encontrar
encontrar algum lugar seguro, e depois de identificar o cheiro humano, ele corre nessa direção com grande esforço, precisando dobrar sua velocidade. E aí é quando é atacado por uma matilha de lobos cinzentos que insistiram na perseguição. Eles conseguem cercar o dragão. Sem rota de fuga, o monstro se defende. Alguns minutos depois, Mira lentamente abre os olhos e vê o bebê dragão enfrentando vários lobos ao mesmo tempo, lutando bravamente contra eles para proteger uma humana. Logo em seguida, ela fecha os olhos novamente e desmaia. Depois de vencer a luta com um enorme esforço, já durante a noite, o bebê dragão continua fugindo com Mira sobre seus ombros, só que ele começa a atingir o seu limite físico. Felizmente, no momento em que ele está prestes a desabar, o dragão encontra a vila humana e clama por ajuda. Infelizmente, os humanos eles não entendem o que ele está dizendo e apenas ouvem os rosnados horríveis da criatura que ele realmente é. Assim, os homens escutam esse som, correm para fora todos armados com ferramentas de trabalho para se protegerem e um deles chega a cravar uma lança na perna do dragão. A pobre criatura não pode fazer absolutamente nada além de manter Mira sobre o seu ombro e implorar por ajuda. Felizmente, um dos homens reconhece que a pessoa carregada pela criatura é Mira e acalma todo mundo ali. Depois de insistir várias vezes e perceber que não conseguiria fazer entender o que ele estava falando, o dragão deita a mulher no chão e foge. Os homens rapidamente correm para verificar se Mira estava bom e tudo mais, e verem que ela estava no estado grave, chamam por Marielle. E enquanto isso, lá na floresta, sozinho, o bebê, ao menos ele se sente um pouco aliviado, né, por essa garota estar segura agora, mesmo que ele não possa falar o mesmo da sua coxa, já que o ferimento deixado pela lança é terrível. Nesse momento, ele aprende que não importa o que o dragão faça, ele ainda é um dragão. Como prêmio de consolação, a voz divina concedeu a ele um título de pequeno herói. Ao amanhecer, lá na vila para onde ela foi levada, Maria desperta ali, depois de um longo descanso, e encontra Marielle do seu lado. A elfa ela precisou levar ela para ali para poder ser tratada, porque a situação era grave o suficiente para que ela tivesse que usar magia branca em um nível que não utilizava tinha muito tempo. E além disso, Maria dormiu por 2 dias inteiros, o que mostra o quão severos foram os seus ferimentos. Enquanto tenta entender quem trouxe até a vila, Marielle resmunga que, como sempre disse, a humana não deveria ter deixado influenciá-la daquela forma. Falando nisso, Maria pergunta se os seus companheiros estão bem, e a amiga responde que Grant está morto. Seu corpo foi encontrado na floresta e, pelo que disseram, algo muito pesado caiu sobre ele. Ele também comenta que nunca imaginou que Dá tentaria lutar contra um dragão de pedra de novo, e agora parecia uma enorme estupidez. De qualquer forma, os homens não encontraram o corpo dele, mas julgando pela situação, ele provavelmente foi devorado. Acreditando ser a única sobrevivente, Maria não consegue conter as lágrimas ali, se culpando por não ter convencido Dá a voltar antes que tudo acontecesse. Por sua vez, apesar de tudo, Marielle está satisfeita com a sobrevivência da garota, especialmente porque sabe quanto Dá não é do tipo que se preze, né? Então, assim, mesmo dessa forma, Maria acha que ele ainda não seja uma má pessoa, entendeu? Se tem algo que ela admira naquele homem é o fato dele ser sempre o primeiro a enfrentar os monstros que se aproximam da vila, e esse era um dos motivos pelos quais ele exercia tanta influência sobre as crianças. Só que algo muito diferente no dia em que eles entraram na floresta aconteceu. Maria tinha visto Dá discutindo com um homem da taverna apenas porque ele disse que Dá não era capaz de derrotar o dragão da pedra, já que ele já tinha fugido de um anteriormente. Irritado, o aventureiro argumentou que isso tinha acontecido há 10 anos e que hoje ele certamente era capaz de derrotar aquele monstro. Obcecado por isso, o homem foi atrás de Grants e Maria para poder juntarem ali com ele, né, nessa caçada do dragão. Segundo ele, Marielle tinha permitido essa expedição. Embora Mira tenha lembrado ele de que a elfa já tinha deixado bem claro que Maria não deveria acompanhá-lo caso tentasse enfrentar esse dragão de pedra, Dá usou uma chantagem emocional, dizendo que ele e Grants iriam atrás do monstro de qualquer forma e que se a mulher não fosse com eles, os dois poderiam acabar mortos. Preocupados com os amigos, Maria concordou em ir, não teve jeito, desde que Dá prometesse que recuaria, né, caso a situação se tornasse mais perigosa. Lamentando o que aconteceu, Marielle afirma que Dá morreu por causa do seu enorme ego. Por outro lado, ela comenta que o fato de Mary, de alguma forma, ter conseguido chegar até a vila, apesar de seus ferimentos graves, foi algo impressionante. Ela pergunta se alguém carregou de volta, e a elfa simplesmente diz que ela foi atacada por um monstro de fora da vila. Confusa, a garota só se lembra de ter perdido a consciência enquanto foi atacada pelo dragão de pedra e ter acordado só agora, então seria impossível ela ter retornado sozinha. Mas Marielle insiste que essa é a única explicação, já que nenhum aldeão entrou na floresta naquela noite além do trio de expedição. Na verdade, pelo que a elfa sabe, Maria foi encontrada inconsciente na estrada da vila e estava prestes a ser atacada por um monstro, mas Gregory conseguiu assustar a criatura e fazer ela fugir. Diante desses fatos, Marielle acredita que a amiga perdeu a memória depois de um trauma intenso que sofreu. Tentando se lembrar do que aconteceu, uma breve memória de um filhote de dragão lutando contra os lobos surge na mente dela. Então ela pergunta como é que era o monstro que a atacou, mas a elfa não fazia ideia, já que a criatura tinha desaparecido quando ela chegou no local.
Falando nele, o pequeno herói desperta e se surpreende, percebendo que ele se recuperou completamente, né? Sua saúde está boa, algo que ele não esperava, considerando a gravidade dos seus ferimentos. No fim das contas, isso parece uma vantagem de ser um dragão, já que um humano jamais teria a mesma capacidade de regeneração. Preocupado com Mir agora, o dragão se pergunta como é que ela tá. Embora tenha salvado a garota, o filhote sabe que poderia facilmente ter sido morto por aquela criatura gigantesca, porque mesmo tendo ficado mais forte depois de evoluir, ele ainda não conseguiria competir com algo daquele nível. Tudo poderia ter sido diferente se ele fosse mais poderoso. Por isso, o filhote de dragão é tomado por um forte desejo de se tornar mais forte. Movido por essa determinação, ele usa sua estratégia muito inteligente para atrair vários vermes das sombras para um único lugar e farmar XP. Nesse caso, ele pendurou um verme numa árvore, forçando a criatura a usar a habilidade para chamar os aliados, controlando assim o ponto exato onde os reforços apareceriam, o que, de certa forma, poderia ser chamado de armadilha perfeita. Por causa dessa ideia, o filhote de dragão foi recompensado pela voz divina com o título Caminho do Mal, algo que ele honestamente não gostou muito. Ainda assim, o pequeno não podia desperdiçar a oportunidade que ele criou, então ele foi direto atacar os monstros. Apesar de admirar a lealdade deles, né, por virem ajudar um amigo, o filhote de dragão incinerou todos, subindo para o nível 25, cumprindo os requisitos para sua próxima evolução. Empolgado, ele recebeu suas possíveis opções: mini dragão anjo e dragão criança de mármore ou dragão jovem da peste. Confuso, a primeira coisa que o filhote percebeu é que a última opção parecia bastante sinistra. Agora ele tinha mais uma dúvida: qual é, afinal de contas, a diferença entre mini e criança, ou entre dragão bebê e pequeno dragão? Felizmente, a voz divina apareceu explicando que ser um pequeno dragão não significa ser pequeno fisicamente, mas sim que ele não vai crescer além do tamanho atual. Pequenos dragões, eles sobem de nível muito rápido, mas são inferiores aos bebês em termos de habilidade e potencial de desenvolvimento. Em resumo, o pequeno dragão é um caminho curto, começa forte, embora não tão forte. Por outro lado, o dragão bebê já é um caminho mais longo, começa mais fraco, mas acaba sendo capaz de se tornar muito mais poderoso com o tempo. E aí a voz divina acrescenta que o tipo criança é uma versão aprimorada do bebê. O tipo mini, ele não possui muitas opções de evolução, mas as poucas que ele tem são gratificantemente boas. Por fim, o dragão pergunta o que significa o tipo jovem, mas a voz divina simplesmente só fica em silêncio, deixando ele quebrar a cabeça para decidir. O filhote então pede para explicação rápida sobre cada uma das 5 opções e assim a voz divina começou. Mini dragão, pequeno, assim como o pequeno dragão, ele possui um crescimento lento, poucas rotas de evolução. Em troca, pode evoluir ainda mais caso demonstre potencial. Filhote considera essa opção terrível, né, justamente por causa do crescimento lento das poucas possibilidades, então ele descarta. Quando o mini dragão anjo, ele é um cara que tem um espírito auxiliar, esse dragão ele dedica a sua vida a ajudar os outros. Porém, apesar de ser um bom em magia branca, ele não é eficaz em combate. E quando ele avaliou essa opção, o filhote não gostou da ideia, porque ele seria muito fraco em batalha, né, mas ele lembra o quanto ele desejava ter magia de cura como a própria garota que ele salvou. Em seguida temos o dragão criança, que é a evolução natural do dragão bebê. Conforme ele cresce, ele fortalece as suas habilidades físicas, algo que agrada muito o filhote, já que esse é um caminho recomendado para a sua classe atual. Passando para o dragão criança de mármore, esses dragões ali, eles passaram por uma mutação. Eles possuem um padrão diferente, né, em forma de gota na pele. Eles detêm mais poder mágico do que a maioria dos outros dragões. E o filhote até considera essa opção, pensando que seria bom ter uma magia poderosa de longo prazo, além da mutação também que parecia algo especial. E por fim, o jovem dragão da praga. Esse aí que é o primeiro passo para se tornar um dragão maligno, que espalha desastres por onde ele passa. Embora sejam conhecidos por morrerem jovens, eles são extremamente inteligentes e podem assumir a forma humana, mesmo vivendo vidas solitárias. No final da explicação, o dragão bebê já estava, tapando os ouvidos, porque já não considerava mais essa opção por conta das suas características horríveis. Só que ele acabou ouvindo a parte sobre o poder assumir a forma humana, o que poderia dar uma grande chance dele entrar em vilarejos e tentar viver uma vida normal, sem levar uma lança cravada na coxa. A partir desse momento, ele pesa todas as possibilidades e fica preso num dilema cruel. Afinal de contas, todos sabemos, essa classe tem a praga no nome por um motivo, exatamente como a voz divina tinha dito. E aí a gente finaliza mais um episódio aqui do canal. Se você curtiu e quiser acompanhar a evolução do nosso dragãozinho, saber qual foi a escolha dele, fica comigo aqui pro próximo episódio. Capricha no like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que é muito importante pra gente acompanhar tudo por aqui. Eu vou ficando por aqui, galera. Aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!